Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, compartilhar a palavra do nosso Deus nessa noite. É um tema que deve falar muito ao nosso coração quando Deus diz não. Eu creio que o Espírito Santo vai falar muito ao nosso coração, inclusive nos ensinando uma forma eficaz de orar ao Senhor. Então feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, meu Deus e Pai, por cada momento dessa celebração, por tudo que o Senhor operou neste lugar. Que tudo seja para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Eu oro agora para que o Senhor fale ao nosso coração pela Tua palavra, abrindo o nosso entendimento e preparando o nosso coração para receber a Tua palavra. E eu oro também para que o Senhor me capacite a transmiti-la na unção do Teu Espírito. Só isso basta. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando Deus diz não, O nosso texto base é o que eu vou usar por último na mensagem, que é 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Se você quiser acompanhar a leitura comigo. Aliás, o presbítero Davi abriu o culto falando sobre Paulo, uma devocional, e essa colocação de Paulo tem tudo a ver com aquilo que ele falou no início do culto. 2 Coríntios 12, de 7 a 10, diz assim: E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. E por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essa carta de Paulo aos Coríntios, ela foi escrita por volta do ano 57. Embora esse seja o nosso texto base, eu quero abordar primeiro 3 situações que estão diretamente ligadas ao título da nossa mensagem, quando Deus diz não. E essas 3 situações, elas se referem às vezes em que nós oramos de maneira errada, quando nós oramos fora do princípio que Deus estabeleceu. A primeira vez que Deus vai dizer não, está lá em Tiago 4, versículo 3, quando ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Todas as vezes em que a nossa oração for uma oração egoísta, voltada para satisfazer algo pessoal, uma oração que não faz o sentido diante de Deus, pedindo riqueza, pedindo um carro, pedindo qualquer coisa material que eu possa adquirir com o trabalho, quando a minha oração for algo que está voltado para trazer prazer para mim e não para suprir uma necessidade, quando ela está ligada a simplesmente a satisfazer um desejo pessoal, esse tipo de oração Deus não vai dizer sim. Pelo contrário, Ele vai dizer não. Isso se Ele responder ainda com não, porque muitas vezes Ele nem vai responder. Eu já vi gente orando para ganhar na Mega Sena. Para começo de conversa, um crente não deve nem se voltar a situações de jogos, de loteria e de coisas de sorte. Qualquer aposta que você faz, você está dizendo para Deus: olha, eu não dependo do Senhor, eu confio mais na sorte do que no Senhor. Então é um pecado, sim. Então esse é um tipo de oração egoísta, não vai ter resposta de Deus. E Tiago deixa claro: pedis, não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Uma outra situação que Deus não responde é, por exemplo, quando você se sentiu injustiçado
e ficou irado com alguém que fez alguma coisa que te desagradou, ou que te humilhou, ou que fez algo que te deixou muito irado, e você pede para Deus juízo sobre a vida dessa pessoa. Com ira você pode até chorar e pedir: Deus, olha o que fizeram comigo, eu fui traído, fui roubado, fui isso, fui aquilo, eu quero que o Senhor exerça juízo sobre a vida dessa pessoa que me fez mal. Essa oração não tem resposta de Deus. E o próprio Tiago também diz lá no capítulo 1, versículo 20: porque a ira do homem não vai produzir a justiça de Deus. Esse também é outro tipo de oração que às vezes no momento aí de ira, porque a gente foi ferido, foi machucado, e a gente faz: eu quero que aquela pessoa pague por isso. Deus, eu estou sendo injustiçado. Não ore assim. A resposta vai ser não. Olha lá se Deus responder não. Porque normalmente ele fica indiferente a esse tipo de oração, porque ela não tem fundamento na própria palavra dele. Então, guarda aí: a ira do homem não produz a justiça de Deus. E um outro exemplo que eu quero citar está lá em Lucas, capítulo 9, dos 51 ao 55. Essa oração aqui também é bem clara, né? A forma como Jesus respondeu. O texto é conhecido, né? Aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para que lhe preparassem pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os dois abençoados, Tiago e João, perguntaram: Senhor, quer que a gente ore para que mande fogo do céu e consuma os samaritanos? Eles eram discípulos de Jesus. Eles ficaram indignados porque eles eram judeus, eles queriam passar por ali, que era o caminho mais curto. Pediram pousada numa aldeia de samaritanos, e os samaritanos não se davam de forma nenhuma com os judeus. E Tiago e João ficam irados. Eles querem pedir para o Pai descer fogo do céu e torrar aquela aldeia de samaritanos, não sobrar um. E eles fizeram esse pedido para Jesus com toda a sinceridade do coração deles. E olha a resposta de Jesus: voltando-se para eles, Jesus os repreendeu, dizendo: vós não sabeis de que espírito sois. Em outras palavras, Jesus disse: vocês não sabem o que vocês estão pedindo, vocês estão fora do propósito. Então esse tipo de oração, ele é muito semelhante à oração feita pedindo juízo de Deus sobre alguém. Esse tipo de oração, ela não está dentro de um princípio de Deus, é uma fala irrefletida, sem pensar. Então não vai ter resposta positiva de Deus de forma alguma. Tendo visto isso, né, esses tipos de oração que Deus rejeita, agora eu quero me referir aos pedidos justos, pedidos que nós fazemos, sinceros do nosso coração, que não são pedidos egoístas, são coisas necessárias, são pedidos que muitas vezes nem são por nós, são por outras pessoas, intercessões, e que nós fazemos e que Deus não responde do jeito que nós desejávamos. A resposta dele, o agir dele soa para nós como um não. Nós pedimos algo e Deus fez outra coisa. Às vezes o que ele fez foi exatamente o contrário do que a gente queria. Pedidos justos, pedidos honestos. E tem duas explicações para isso. Quando Deus diz não nessas situações, em que os nossos pedidos eram justos, eram honestos. E a primeira explicação, amados, é que Deus é soberano em todas as suas decisões. E nós precisamos receber isso com resignação. O que é resignação? É aceitar de uma forma pacífica uma situação difícil, que às vezes é o próprio Deus que nos impõe. Sempre há um propósito que às vezes no momento nós não compreendemos. E sempre há algo que Deus está trabalhando nessas circunstâncias, em que para nós parece inconcebível, mas Ele tem um propósito.
por trás de uma situação em que nós recebemos um não, ou que nós oramos uma coisa e aconteceu outra, que era exatamente o que a gente temia. Então, nessas situações, isso não é fácil de a gente compreender, mas é se submeter à soberania absoluta de Deus. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele faz como Ele quer, e nós não temos sequer a menor condição de dizer para Deus o que Ele tem que fazer, como alguns que seguem aí uma teologia distorcida e que querem determinar para Deus o que Ele tem que fazer. Isso é uma afronta a Deus. Quem é Deus e quem somos nós? E nessas situações, nós devemos nos submeter em silêncio, receber aquilo que Deus está fazendo ou tratando na nossa vida. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 3, do versículo 23 ao 27. Olha que situação. Moisés está falando e ele diz assim: também eu nesse tempo implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passasse a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua poderosa mão, porque Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja essa boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu, antes me disse: basta, não me fale mais sobre isso. Moisés, servo de Deus, o homem que teve uma relação de intimidade profunda com Deus, como pouquíssimos tiveram, ele implora para Deus para que ele pudesse entrar na terra prometida, e por causa de uma única ação que ele fez, que era contrária à vontade de Deus, quando Deus manda ele falar a rocha, e ele vai fazer igual ele tinha feito a primeira vez, ele bate, ele fere a rocha, e ali tem todo um contexto espiritual. Uma vez eu preguei sobre isso. Aquele ato de desobediência de Moisés custou de ele não entrar na terra prometida, e havia ali um propósito de Deus. Quanto maior é a comunhão, a intimidade, quanto mais nós conhecemos de Deus, menos nós podemos errar. E Moisés conhecia muito de Deus. Pensa no homem que ficou 40 dias na presença de Deus, recebendo diretrizes, mandamentos, revelações. Foi o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. A comunhão, a intimidade que ele tinha com Deus não lhe dava o direito de ele cometer aquela simples e única ação de desobediência. E quando ele ora a Deus, ele diz: eu imploro, e já não era a primeira vez. Pela resposta de Deus, a gente sabe que não foi uma vez só que ele pediu isso, porque Deus diz: basta, não me fale mais nisso. E qual foi a atitude de Moisés? Resignação. Não falo mais nisso, Senhor, faça conforme a tua vontade. Era um pedido justo. Deus já havia perdoado, com certeza, mas dentro da sua soberania e dos seus propósitos, ele disse não para Moisés. Um outro exemplo a gente pode ver lá no livro de Jeremias, no capítulo 14. Jeremias, um profeta, um intercessor da nação. Deus havia revelado que ele estaria exercendo juízo sobre a nação de Israel por causa da sua idolatria, de tudo que eles haviam feito contra Deus. E Deus disse: não, eles vão para o cativeiro, a Babilônia vai levar. Eles já haviam profetizado, e Moisés intercede. 1, 2, 3 vezes Moisés intercede diante de Deus, para que Deus revogasse aquela sentença. E ele usa a própria palavra de Deus. Ele clama a misericórdia de Deus. Ele orava em cima de um princípio do que Deus havia deixado, a sua misericórdia. Deus diz: eu tenho prazer em exercer misericórdia. Mas sabe qual foi a resposta de Deus para Jeremias? Capítulo 15, versículo 1, ele diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor:
ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, o meu coração não se inclinaria para esse povo. Lança-os diante de mim e saiam. Foi a terceira vez que ele intercedeu e Deus disse a mesma resposta. Ou seja, amados, uma oração justa, baseada no princípio da palavra de Deus, da misericórdia de Deus e na sua soberana decisão, Deus não revogou a sentença e de fato aquela nação foi para o cativeiro, pagou o preço dos pecados cometidos contra Deus. Ali houve um não de Deus dentro de uma oração justa. E qual foi a atitude de Jeremias na sequência? Resignação. Tá bom, Senhor, esse assunto eu não toco mais. A vontade do Senhor é soberana, ela prevalece. E ainda um terceiro exemplo, a gente pode ver lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, do versículo 13 ao 20. A passagem em que o profeta Natã vai confrontar Davi depois de um tempo que Davi havia cometido aquele pecado, o adultério, a sentença que ele deu de morte para Urias. Passou um tempo, a criança já tinha nascido, Deus dando tempo, oportunidades para que Davi confessasse, se arrependesse, até que Deus mandou Natã. E Natã chega para Davi, conta aquela história e aponta para Davi o pecado que ele havia cometido. E ali no capítulo do 2 Samuel, capítulo 12, de 13 a 20, a gente vai ver um relato do que aconteceu. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou. Perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto desse motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Versículo 16: buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele para o levantar, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo que a criança era morta. Versículo 20: Davi então se levantou da terra, lavou-se, ungiu, mudou as suas vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Vejam só, amados, o pedido de Davi também era um pedido justo. Ele havia sido perdoado, sim, Deus o perdoou, Deus reconheceu o arrependimento genuíno de Davi, mas houve uma sentença, uma consequência. O filho do adultério vai morrer. E ele clama a Deus pela vida daquela criança. Ele ora, ele jejua, ele tira as vestes reais, ele se veste de saco, ele se humilha diante de Deus. Mas no 7º dia aquela criança faleceu. E qual foi a atitude de Davi? Ele se despiu, colocou suas vestes reais, ele se alimentou, ele foi para o templo e deu glória a Deus. Veja só o coração desse homem, a atitude que ele teve, a resignação da aceitação da decisão que Deus havia tomado. Se a gente fosse falar mais um pouco o restante da vida de Davi, ele sofreu calado a consequência daquele pecado terrível que ele havia cometido. Então essa é a primeira explicação que a gente tem para quando Deus diz não a uma oração justa, a sua soberana decisão e ponto final. Mas no texto base que a gente leu, a passagem de Paulo, a gente pode entender uma segunda explicação de quando Deus diz não a uma oração justa. E aí eu quero refletir um pouco mais, né? Porque há uma explicação nessa passagem, e ela fala muito ao nosso coração, porque a gente entendeu aqui que Paulo orou a Deus não uma, nem duas, 3 vezes, pedindo a Deus para que removesse dele um tal espinho na carne, e a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta. O
contexto do capítulo 12, você vai ver Paulo falando sobre o porquê que ele sofreu esse espinho na carne. Diz que era para que ele não se ensoberbecesse, ele não se enchesse de orgulho. E eu imagino que o orgulho foi uma das áreas em que o Espírito Santo trabalhou muito na vida do apóstolo Paulo. Se a gente olhar lá em Filipenses capítulo 3, do versículo 4 ao 6, Paulo está dando um relato de quem ele era, defendendo até mesmo a sua condição de apóstolo. Mas ele diz assim: bem que eu poderia confiar na carne. Não sei se você vai sentir um pouquinho de orgulho quando ele diz isso. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da linhagem de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, enquanto a lei fariseu. Fariseu era moral ser fariseu na época. Era um líder religioso respeitadíssimo, né? Quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. E quanto à justiça na lei, eu fui irrepreensível. Olha Paulo falando dele próprio. Lógico que depois da sequência ele diz: mas tudo isso que eu dava valor eu considerei refúgio por causa de Cristo. Mas eu imagino que o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele foi um homem orgulhoso. E quando a gente tem esse problema de orgulho, isso costuma acompanhar um bom tempo da nossa vida, até que essa carne seja mortificada e o espírito prevaleça. E aí então Paulo tem revelações, que ele diz aqui no início do capítulo 12, revelações de Deus. Ele foi arrebatado ao 3º céu, não sabe se do corpo ou fora do corpo, de alguma forma um êxtase. Paulo foi arrebatado de forma espiritual, na presença de Deus. Ele viu coisas inefáveis, coisas que ele gostaria de dizer para todo mundo: olha o que eu vi. Mas Deus disse: você não vai dizer nada do que você viu. Mas o velho orgulho talvez estava lá. É a única explicação que eu entendo, porque é isso que Paulo diz: para que eu não me orgulhasse, não me ensoberbecesse da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne. E a gente entende aqui, até os maiores estudiosos dizem que era realmente uma enfermidade, uma limitação, que fazia até com que ele dependesse de outras pessoas, talvez uma limitação na visão, porque há uma outra passagem em que é claro que ele pediu para que alguém escrevesse para ele. De qualquer forma, esse espinho na carne, essa limitação, incomodava demais o apóstolo Paulo, e era justo que ele, sendo um servo de Deus, orasse e pedisse para Deus: tira esse espinho que está me incomodando, está me atrapalhando de eu exercer o ministério, isso me leva a depender das pessoas, talvez a ser carregado, a ser amparado. Feria na carne. E ele ora 3 vezes, ele pede para Deus. Aliás, ele diz: olha, é o mensageiro de Satanás. Satanás me afronta por causa disso. Talvez Satanás afrontasse Paulo dizendo: ó, você é o servo de Deus, olha aí como você está sofrendo, ora, pede para ele tirar esse espinho da carne. Quando a gente passa por uma luta, uma dificuldade, um sofrimento, a gente não pensa assim: Deus me abandonou, por que eu estou passando por isso se eu sou um servo de Deus? Por que eu tenho que sofrer essa situação na minha vida? Há alguns espinhos que eles não são na carne, eles são na alma, eles ferem por dentro. Situações que amargam o nosso coração, e a gente ora para Deus 1, 2, 3, 10, 20 anos, e o tempo passa e parece que Deus está impassível, não responde, ou se Ele responde, Ele diz: não, você vai conviver com isso, que foi o que Ele falou para o apóstolo Paulo. A resposta de Deus para Paulo foi: a minha graça te basta. E amados, aqui tem um ensinamento muito profundo para nós. A atitude que Paulo teve diante da resposta de Deus, quando ele diz: a minha graça te basta, Paulo. Você já se contentou só com a graça de Deus? Será que nós já nos contentamos só com a graça de Deus?
Ou será que a gente precisa acrescentar alguma coisa para ser feliz? A graça de Deus, mais alguma coisa para eu ser feliz. A graça de Deus, eu tenho que estar tudo bem na minha família. A graça de Deus, eu não pode ter nenhuma enfermidade. A graça de Deus, eu quero um carro novo. A graça de Deus, eu quero realizar um sonho profissional. Qualquer coisa que a gente acrescente a graça de Deus, para que a nossa vida seja feliz, nós precisamos entender que está errado. Porque Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. Você não precisa nada além disso. Então esse espinho na carne tem um propósito, suporta ele. E essa palavra, amados, ela é muito pregada. Eu já preguei esse texto mais de 2, 3 vezes. Mas o propósito aqui não é falar do espinho da carne, e nem mesmo dessa atitude que Paulo teve de aceitação, mas é compreender o porquê desse espinho na carne, o porquê dessa aceitação. E Paulo, ele usa uma palavra aqui que talvez até nos assuste, quando ele diz assim: de boa vontade. Olha só, de boa vontade eu mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A fraqueza que Paulo se refere aqui, não confunda de forma alguma, não é pecado. Ele não está referindo essa fraqueza como um pecado. Se fosse assim, então a gente vai pecar mais, né, para poder receber mais graça, né? É outro assunto. Não é isso que Paulo está dizendo. Fraquezas aqui é fragilidade, limitações que me tornam dependentes de Deus, de forma que eu não consigo mais viver só com as minhas próprias forças, com os meus próprios recursos, com a minha própria capacidade intelectual. E Paulo tinha muita capacidade intelectual. Quando nós entramos nesse estágio de achar que nós podemos fazer tudo com a nossa capacidade, com o nosso esforço, olha, vou falar de mim, né? Que pastor dedicado que eu sou, estudioso, e isso e aquilo, me dedico à obra, e isso e aquilo. Isso pode se tornar um orgulho e ser um passo para a derrubada. Mas Paulo diz assim: agora eu entendi essa fraqueza, essa limitação que Deus colocou na minha vida, seja ela uma enfermidade que me faz depender dos outros, ou seja ela uma condição que eu preciso suportar, uma adversidade que às vezes está na nossa própria vida, na nossa família, uma adversidade, uma situação que eu tenho ali que ficar todos os dias colocando em oração diante de Deus. Essa é a fraqueza, é a fragilidade de a gente não poder resolver com as próprias mãos algo que a gente gostaria de resolver, mas saiu fora do nosso alcance, do nosso controle. E aí? A graça de Deus vai continuar nos bastando? Ou eu vou viver daqui para frente cabisbaixo, emburrado, reclamando, porque eu não consegui isso que eu preciso e Deus tem me negado, não está respondendo? E aí a graça de Deus vai ser suficiente para eu continuar vivendo com gratidão a Ele, para eu continuar adorando Ele, para eu continuar vindo num culto e cantar louvores com gratidão, e deixar para trás o meu problema, ou colocar o meu problema ali? Deus, está diante do Senhor, mas isso não vai interferir na minha comunhão com o Senhor, não vai diminuir o quanto eu amo o Senhor, o quanto eu adoro o Senhor. Era isso que Deus estava fazendo, tratando com Paulo, amados. Paulo, você vai ficar com esse espinho na carne, com essa fragilidade, você vai continuar na dependência. E aliás, a gente vai ver isso num versículo que também está em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 5. Paulo diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Quando a gente compreende que a nossa suficiência vem de Deus, seja qual for a situação de adversidade que a gente esteja vivendo, nós encontramos em Deus forças para prosseguir, para seguir adiante. E a gente pode ver isso na vida de vários irmãos e irmãs, pessoas que passaram por adversidades que a gente não quer nem passar perto, mas
irmãos e irmãs nossos passaram por adversidades e estão prosseguindo, continuam adorando a Deus, continuam seguindo em frente, continuam mantendo a esperança da eternidade, continuam olhando para as coisas do alto, não se entregaram à situação de tristeza, de abatimento ou de luto que vivenciaram, estão ali firmes como testemunhos de vida para nós. É isso, amados, que nós precisamos trazer também para a nossa vida. Quando Deus diz não, Ele tem um propósito maior de edificação, de trazer as nossas raízes mais profundas, de gerar crescimento na nossa vida. Por isso que Paulo, ele termina esse texto dizendo: pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas fragilidades. Ele vai além: eu sinto prazer nas injúrias. Sabe o que são injúrias? Nas injustiças que fizeram contra mim. Eu sinto prazer, porque elas me fizeram ser dependentes de Deus. Elas me ensinaram a perdoar quem cometeu injúria contra mim. Elas me ensinaram a ter um coração perdoador. Eu sinto prazer nas necessidades. O presbítero Davi leu um pouco das necessidades que Paulo passou, e leu também quando ele diz: aprendi a ser feliz em toda situação. Olha que exemplo tremendo, né? A gente nem tinha combinado nada, né, Davi? Você vê o Espírito Santo trabalhando a mensagem na igreja. Deus tem alvos aqui, nós somos alvos de Deus com essa mensagem. Ela nos ensina a suportar essas circunstâncias, essas adversidades, e ainda dar glória a Deus. Dizer como Paulo: eu sinto prazer, está sendo bom para mim passar por isso, por perseguições, por angústias, por amor de Cristo. Não estou passando perseguição, angústia porque fiz o mal para alguém. Não é consequência de um pecado que eu cometi, não. Eu estou passando por provações, por adversidades, mesmo buscando viver uma vida justa diante de Deus. E se eu não estou entendendo, se eu orei e Deus disse que a graça dele me basta, então eu vou também em resignação aceitar a situação. Vou me colocar diante de Deus em resignação. E eu sei que num determinado momento Ele vai mostrar o porquê. Se não for nessa vida na glória, Ele vai me mostrar o porquê Ele permitiu passar por aquilo. Deus respondeu para Paulo, né? Ele respondeu: Paulo, você vai continuar com isso, fica tranquilo, porque a minha graça te basta. Se você crê na minha graça, você vai suportar qualquer situação, porque ela é suficiente. Olha para a minha graça, olha o que eu fiz. Você foi salvo da morte, do pecado, de uma eternidade de condenação. Você já tem o seu nome escrito no livro da vida. Você tem a sua passagem garantida para entrar nos céus. Amém? Nós temos também, amados. Então nós precisamos olhar para aquilo que verdadeiramente é precioso e valioso. Irmãos nossos em toda a humanidade estão passando por situações de dificuldades, de provações, de lutas, situações de adversidades, situações que causam dores, tristezas, constrangimentos, situações que nos levam a chorar e a clamar o socorro de Deus. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, ele diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Esse fogo ardente surge no meio de nós, do povo de Deus, para nos provar, como se isso fosse alguma coisa extraordinária. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. É difícil ser cristão, né? Como que a gente vai entender, né? Aceitar uma palavra dessa se não for pela fé? Irmãos nossos estão sofrendo muito mais que nós. Mais de 10 mil cristãos foram assassinados na Nigéria nos últimos 3 anos por perseguição do Islã. O governo da Nigéria é um governo islâmico e eles não estão nem aí se estão matando
fazendo um genocídio entre os cristãos, mais de 10 mil em 3 anos, mortos, famílias inteiras. E esse é um fogo ardente, que estão sendo provados, né? E às vezes nós questionamos a Deus, né? Que a gente quer uma coisinha a mais além da graça para a gente ser feliz. Quando Deus diz não, sempre há um propósito maior. Deus não diz não por capricho, né? Às vezes a gente diz não por capricho, né? Alguém pede, precisa, não vou fazer isso. Deus não age assim. Os nãos de Deus, Ele sempre tem um propósito de nos elevar mais, de nos fazer crescer mais, né? Então nós precisamos crer que há amor mesmo quando Deus diz não. Há propósitos que vão beneficiar a nossa vida mesmo quando nós não compreendemos. E além de tudo isso, eu quero encerrar com Mateus capítulo 6, versículo 10, quando o próprio Senhor Jesus está ensinando os discípulos a orarem, e no meio da oração tão conhecida, né, a oração do Pai Nosso, ou oração dominical, Ele diz assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Todas as vezes que nós citamos essa oração, que nós oramos assim, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu me submeto à tua soberania, à tua vontade, aos teus desígnios, aos teus propósitos, seja o que for que o Senhor queira fazer com a minha vida. Amém, igreja? É preciso ter fé para viver dessa maneira, mas eu vejo que é dessa maneira exatamente que Deus quer que nós vivamos. Foi isso que o Senhor Jesus ensinou. Então, que a gente possa glorificar a Deus com toda a sinceridade do nosso coração e dizer para Ele: sim, a tua graça me basta. Amém? Vamos nos colocar em pé. Nosso Ministério de Música vai nos abençoar mais uma vez. Eu sei que talvez essa palavra no coração de alguém, você tenha pensado como eu já pensei algumas vezes: você está falando isso porque não é com você, né? Não é você que está passando por isso. Esse é um sentimento natural do ser humano. Mas eu quero convidar todo aquele que tem passado por uma situação de adversidade, que tem te causado dor, você que tem sentido um espinho na carne, um espinho na alma, você sair do seu lugar e vir aqui à frente para a gente orar juntos. Nós vamos pedir juntos para Deus, nós vamos dizer para Deus juntos: Senhor, a tua graça me basta. Mas o Senhor também diz que eu devo orar sem cessar. Enquanto o Senhor não me disser não, eu vou continuar colocando a minha causa na tua presença. Se um dia o Senhor me responder como o Senhor respondeu para Paulo, eu fico em silêncio. Como Jeremias, eu não vou tocar mais no assunto, basta, não me fale mais sobre isso. Como Moisés, também não toco mais no assunto. Mas muitas vezes Deus ainda não disse não. Muitas vezes Ele está em silêncio. Quando Ele está em silêncio, ainda há em nós a esperança do sim. E às vezes essa espera, ela nos constrange, ela nos causa dor, como se fosse um espinho na nossa carne ou na nossa alma. E se você está passando por uma situação assim, eu vou convidar você a vir à frente para a gente orar, enquanto o louvor vai sendo ministrado, enquanto a adoração vai subindo a Deus. Nós vamos orar para que Deus nos dê força para suportar, se for necessário, a situação, ou para continuar aguardando aquilo que Deus pode fazer. Amém?